Boa noite, né? Agradecer a Fátima pela prece e a Silmanel pelo salmo, né? Obrigada aos dois. Então, hoje Antônio me deu ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, né? Então, eu fiquei com o tópico 22 e 23. Ele me deu 3 linhas para fazer reflexão hoje e uma pequena prece, né? Então, eu vou fazer o prefácio, que é essas 3 linhas que tem no Evangelho, e a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre a questão da tentação. A gente já teve uma explanação de João de Deus, né? Então é bom que todo mundo já fez grandes reflexões sobre a tentação. E hoje, né, ao final da minha reflexão, é bom que todo mundo pode juntar tudo e colaborar um pouco mais. Então, vamos ao prefácio. Então, o título é Ação de Graças pela Vitória Alcançada sobre uma Tentação, e o prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos espíritos bons, a cujas voz atendeu. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo da guarda. Então, a gente já teve aula sobre, a gente já falou sobre o nosso anjo da guarda, a gente já falou sobre tentação, né? Então, aí veio só para fortalecer. Né? A gente já viu com João de Deus sobre a questão da tentação, que são reflexos das nossas sombras. Eu achei muito interessante, porque Chico Xavier sempre fala, né, que a tentação é um cão bravo, assim, grande, correndo atrás da gente, e a gente, às vezes, quer que ele chegue até a gente, né, porque a gente cai nas tentações, né, e hoje a gente vai trabalhar um texto, que eu vou pegar da Bíblia, para já trabalhar a questão de Jesus com as tentações do deserto, né, que é uma parábola também, né, para a gente refletir em cima disso, sobre essas questões da tentação. Eu vi uma reflexão em cima desse texto de Arthur Valadares, achei muito interessante. Então, eu achei que dava para a gente encaixar, porque seria útil para a gente refletir um pouco sobre a questão de tentação e de como vencê-la. Também achei um parágrafo muito interessante no livro Pai Nosso, que ele fala assim da tentação. A tentação nos procura, segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. Por isso, devemos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. Então, eu acho que aí entra o nosso mentor, né, que está junto da gente, para a gente conseguir fazer essa reflexão e vigiando sempre o cérebro e o coração, né, tem que trabalhar junto. A gente sabe que nossa fé é raciocinada, né? Então, tem que ter o cérebro sempre junto do coração. Então, eu vou deixar a prece que tem nesse texto para o final, né? Uma prece pequenininha, para a gente fazer a leitura, e vou dar uma lida aqui também, um texto pequeno do Evangelho sobre a tentação no deserto. Tem Lucas também, mas eu peguei em Mateus. Mateus, capítulo 4. E, em cima disso, a gente vai refletindo devagarzinho. Então, tentação no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximou-se o tentador, dizendo, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram, e puseram-se a seguir. Bem, então, assim, para a gente ter consciência que isso é uma parábola, não aconteceu, Jesus não foi tentado, ele jamais seria tentado e nós jamais cairia em tentação. Em nenhum momento o mal poderia ter esse domínio sobre ele, de o tentá-lo. Né? Ele era um espírito evoluído. Então, eu peguei o livro da Gênesis, que lá tem um pedacinho,
que é João Evangelista falando sobre essa questão dessa tentação de Jesus, explicando que é uma parábola, né? Então, eu não vou ler toda, eu vou pegar só um trechinho que ele fala sobre isso. Então, se chama Tentação de Jesus, está na Gênesis, no tópico 52. Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume da montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e a credulidade pública transformou em fatos materiais. Jesus não foi arrebatado, mas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e deve manter-se vigilante contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Então, eu peguei esse texto só para a gente deixar claro que é uma parábola, né? Para daí a gente partir. Deixa eu só achar meu outro texto, para deixar tudo em ordem aqui. Então, quando a gente vê essa parábola, a gente vê que foi uma das ligações que Arthur Valadares fez, que eu achei muito interessante. Ele falou que, nessa parábola, Jesus vem mostrar o caminho certo para a gente seguir. Ele falou que foi tipo como se ele mostrasse o que era agora certo, porque já aconteceu de uma forma errada, e ele veio mostrar o modelo e ser o guia da gente para fazer certo. Que seria o êxodo, né? Então, os 40 dias que ele ficou aqui no deserto, que fala agora que eu li que ele foi tentado, é os 40 anos que o povo, né, que Moisés tirou o povo, e eles ficaram perdidos no deserto. Né? Então, é como se ele fizesse uma parábola para dizer como você consegue vencer tentações, que naquela época o povo não conseguiu. Né? Ele passou por 3 tentações e Israel não conseguiu, né, passar. Então, Jesus veio mostrar como se deve passar, o que é preciso para conseguir. Então, eu peguei só a questão 262 do Consolador, só para confirmar essa questão de Israel. Que na questão 262 fala assim: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Aí a resposta, né, demanda. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Né? Então, vamos partir que essa leitura, que a tentação de Jesus, é voltada para a gente, né? E está bem atual, se não. Então, se a gente vamos pegar a primeira tentação da questão do êxodo com a questão que eu acabei de ler agora, né? Que o tentador pede para Jesus transformar as pedras em pão, porque ele estava com fome. E a gente vê que quando Moisés também libertou o povo, eles passaram pela mesma coisa, né? E eles passaram fome, e eles não conseguiram aceitar com resignação isso. Então, o que é que eles falavam? Eles falavam, eu preferia ser escravo, porque lá eu tinha pão. Né? Então, aí Jesus vem mostrar que é uma prisão espiritual, né? Porque aqui ele fala, não só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra da boca de Deus. Porque, na verdade, o que ele quis dizer é que muitas vezes a gente fica escravo ao materialismo. Essa primeira tentação de Jesus tem a ver com a questão material, que é uma questão que a gente sabe que a gente está preso, todos nós, e que a gente tenta vencer a cada dia, né? Se libertar dessa questão. Então, muitas vezes, a gente prefere ficar escravo a uma situação, no lugar da gente tentar, né, evoluir. Claro que a evolução, a gente sabe que vem um sofrimento, vem um trabalho todo em cima disso, a gente sabe que não é fácil, né? Como esse pessoal que estava passando fome também não era fácil. Então, ter resignação para passar por tudo isso. Então, Jesus fala, não, você tem que vencer o material, porque a vida não é isso aqui que a gente está vivendo, não é essa matéria, né? Ele quer mostrar a gente que a vida espiritual vai muito além disso. Então, por isso que ele passa por essa tentação da fome, que foi o mesmo que o povo de Israel passou. Né? Então, ele quer falar que eles estavam no deserto, né? Que já vem outra simbologia. E o deserto vem mostrar a questão de você buscar uma busca por si mesmo para chegar a Deus. Né? Porque justamente o deserto não tem essa influência material, como a gente tem no dia normal, né? Nos atrativos de uma cidade normal, por exemplo. Então, o deserto é essa busca espiritual. Então, eles estavam no deserto e eles não estavam conseguindo, né, suportar essa tentação. E Jesus aí, no primeiro ele já mostra que não só de pão vive o homem. Então, ele quis trabalhar a questão da matéria.
né? Aí a gente pula para a segunda tentação. Aí Jesus aqui é tentado, né, para que ele pulasse. E ele fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a gente volta um pouquinho e vai lá para o Êxodo. Aí lá o povo falava para Moisés, né? Meio que queria impor a Moisés as coisas. Né? Porque dizia que Moisés tinha levado o povo no deserto para o povo morrer. Ele dizia, não, dá-nos de beber. Eles queriam mandar em Moisés. Né? Eles não estavam o seguindo, né? Estavam querendo sobrepor a ele. Então é isso que Jesus vem falar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Deus sabe todas as coisas, ele é amor, é um amor infinito e sabedoria. Né? Então, ele vem trabalhar a questão do você não tentar se sobrepor, tentar mostrar a Deus que você precisa daquilo, disso, a gente vê muito isso, tem gente que faz promessa, quer negociar com Deus. Então, assim, não tentarás o teu Deus, aceita, né? Trabalha em cima do que está acontecendo na sua vida, peça paciência, peça resignação e tente ultrapassar. Né? Esse vem muito para trabalhar a questão do orgulho, né? A primeira tentação vem trabalhar um pouquinho a questão material, essa segunda tentação vem um pouco para cima da questão do orgulho, para a gente não querer ser maior do que Deus ou se sobrepor a Ele. Né? Então, a gente vai agora para a terceira tentação, que também aconteceu no Êxodo. Então, na terceira tentação que eu li aqui no texto, no Evangelho, o diabo tenta fazer com que Jesus se prostrasse para ele, né? E o adorasse, que ele daria todos os reinos. Né? E no caso do Êxodo, quando Moisés subiu na montanha para pegar as leis, ele teve que passar 40 dias na montanha. Né? E nesse tempo, o povo aproveitou que Moisés estava lá e criou um novo Deus. Pegou o ouro, fez um bezerro de ouro e ficaram adorando. Aí Jesus veio trabalhar nisso aqui, que só existe um Deus, e a ele você vai adorar. Né? Justamente porque muitas vezes as pessoas criam deuses que satisfaçam as suas vontades, seus desejos, suas tentações. E foi isso que o povo no Êxodo fez, né? E é que a gente faz muitas vezes, né? A gente cria figuras que facilitem os nossos desejos, os deuses do poder, do dinheiro, do prazer, né? Da autovalorização. Enfim, tem vários desses que criamos para sobrepor ao nosso Deus. E ele fala e Jesus vai dizer que não, só adore a um Deus, e só a ele você presta culto. Né? Então, aí ele vem trabalhar a questão do egoísmo, porque muitas pessoas, né, vão ceder a esses outros deuses, que eu falei do dinheiro e do poder, por egoísmo. Né? E a gente sabe no livro dos Espíritos, Marcos está trabalhando com a gente, que o egoísmo é o pior mal, é o pior mal que existe, né? Porque através dele vem outros. Né? Então, Jesus veio mostrar a questão material, veio mostrar a questão do orgulho, veio mostrar a questão do egoísmo, né? Que são coisas que a gente tem que se trabalhar a cada dia. São tentações que a gente sempre vai passar. Bem, aí no final do texto, que eu li agora do Mateus, ele fala assim, com isso o diabo deixou, né, depois que Jesus já tinha superado as 3 tentações, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Né? Então, Jesus veio mostrar nessa parábola que quando você consegue vencer essas tentações, você consegue uma união com o divino, né? Consegue chegar na questão celestial. E é esse finzinho que ele mostra nessa parábola. Né? Então, todo o caminho que a gente tem que percorrer. Né? Aí eu peguei um texto que eu achei muito interessante, que é sobre o nosso codificador, Allan Kardec. Eu não vou ler o texto todo, para não ficar comprido e ter tempo de todo mundo também falar e ajudar. Então, eu dei uma pulada, mas está no livro Contos e Crônicas, e deixa eu ver o nome do texto, Consciência Espírita, né? Já que a gente está trabalhando e estudando aqui tantos dias, né? Com auxílio da codificação, eu vou pegar esse texto para a gente finalizar e refletir um pouco sobre nossa questão evolutiva, como a gente está tentando superar nossas tentações para evoluir. Então, eu pulei o começo do texto e vou para a parte logo do Kardec desdobrando. Né? Então, fala assim no texto. Conta-se que Allan Kardec, quando reuniu os textos de que nascera o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito, certa noite, impressionado com um sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador em seu tempo acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes sobre a felicidade celestial.
Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de plano sublime que o transportou de Chopre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços da aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmia e seguia-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado. Jazem aqui os codificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou a desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos, deserto, padeceram nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram às esferas superiores, enquanto os outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Acaso andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De jeito nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que os ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirir instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico, Gênesis. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou responder-lhe à consulta mental. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórios conforme os débitos contraídos. Então, disse-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são esses, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós o que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis, que todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo de Cristo, e que se entregarão ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima, aos exames do mentores da obra em andamento, em que figura com a questão 642 do Livro dos Espíritos. Que diz o seguinte, né, a questão: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não, cumpre-se fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí o texto conclui, né? Segundo é fácil perceber, meu amigo, com princípios tão claros, tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes na religião da maioria, seja muito diferente, né? Porque aqui ele falava da consciência que a gente deve ter como espírita. Já temos o conhecimento, sabemos sobre a codificação, que vem nos ensinar sobre o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem o Evangelho de Cristo, né? Jesus como modelo e guia para seguir. Então ele fala que a gente tem que ter essa consciência, né? De praticar o bem, né? De dar o exemplo, de ajudar o irmão. Então, tantas coisas que a gente vem trabalhando todos os dias. Bem, é isso. Eu tentei falar um pouco sobre tentação e um pouco sobre como a gente podia, né, tentar evoluir ou conter as tentações segundo o modelo de Jesus Cristo. Quais são as tentações, as maiores, né, que temos que lutar contra. E o texto tem uma precisinha no final, né, que
e vem para agradecer sobre essa questão da gente superar as tentações e vem falar sobre o nosso guia, né, nosso anjo da guarda, que está sempre nos auxiliando para tentar vencer sempre essas batalhas, né, nesse mundo de sentimentos inferiores que temos ainda. Então, a prece é a seguinte: meu Deus, eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo de guarda, agradeço-te a assistência que me deste, que a minha submissão a teus conselhos possa ver-me novamente merecedor de sua proteção. Então, eu vou deixar agora, né, tem bastante tempo para a gente aí, meia hora para a gente, vocês me ajudarem nas reflexões. Eu tenho que ter umas aulas com Fátima para tentar falar devagar, né, eu tenho que marcar essa aula com ela ainda, porque toda vez o Antônio fala que eu começo a falar e não paro mais, e eu vou rápido demais, né. Mas, né, um dia de cada vez, quando eu tiver essa aula com Fátima, quem sabe eu dou uma melhoradinha, e consigo falar mais devagar.